Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oi João, tudo bem meu amado? Graça e paz. Outro João Felipe aí, né? Então, meus irmãos, que bom que estamos aqui novamente, né? Deus colocou no meu coração da minha esposa a gente fazer novamente uma ceia aqui nessa live. Então vamos começar uma live aqui com assuntos diversos, né? E vamos finalizar aí com uma ceia, todos nós juntos nesse tempo de isolamento, né? E é bom que a gente fale, né, desse tempo. Já cumprimentei a todos aí, aqueles que estão chegando aí também. Deus abençoe, graça e paz. Obrigado, a Sônia está mandando abraços. Obrigado, a Valéria está aqui do meu lado, está recebendo os abraços também. Daqui a pouco ela vai estar junto, aqui aparecendo no vídeo aí, para nós estarmos ceando juntos, tá bom? Saudades de vocês, estou com a camisa aqui do Seminário Teológico Carisma. Acabei de gravar uma aula agora lá para Igarapé, aula de escatologia, né? A gente sente falta demais de estar presente com vocês aí, porque ensinar olhando para o rosto de cada um aí já pega um feedback, mas Deus é maravilhoso, a gente sabe que o Espírito Santo conhece, sabe todas as coisas, então Ele conhece os nossos corações e assim nós vamos, né? Transmitindo e recebendo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, a Margarete chegando aí também, Shalom Margarete. Vamos lá, eu abri o convite aí para a live e coloquei uma caixa de perguntas e coloquei um texto ali, religiosidade, né? Mas chegou pergunta para mim aqui sobre escatologia, problema nenhum, tá? Quero responder sobre escatologia também, mas eu gostaria de começar. Chegaram 3 perguntas, na verdade, vou até abrir aqui para eu ler. As perguntas são essas aqui, ó. Uma delas é: qual o fundamento da ceia para que serve, né? Ficar sem ceia é pecado? Vou falar disso aí, tá? Outra é que após o arrebatamento ainda tem tempo para ser salvo. Então quer dizer, daqui a pouquinho eu vou responder essas perguntas, mas vou começar com o texto que Deus propôs no coração, que está em Mateus capítulo 12. E aí eu gostaria de ler Lucas, né? Lucas capítulo 12. Eu quero falar sobre religiosidade hoje, tá? Isso aí está muito forte no meu coração nesses dias. A gente sabe que escatologia é um tema presente agora dentro desse momento do Covid-19. Falar sobre o fim dos tempos, falar sobre as últimas coisas. Isso é super necessário, já falei algumas vezes, não quero parar de falar. Acho que nós precisamos tomar cuidado aí realmente, né, com o isolamento, cada um cuidando-se do jeito que dá para cuidar, mesmo que você tenha algumas atividades, mesmo que você tenha que ir e vir, né, mas que vá com todo cuidado, que vá, use máscara mesmo, tenha cuidado aí, não esqueça o álcool gel, e aí nós caminhando até acontecer o dia em que Deus vai nos permitir andarmos como antes, né? Então vamos lá, vou falar de religiosidade e vou falar de escatologia hoje. Eu acho que o tempo é tão propício para nós, meus irmãos, minhas irmãs, porque eu acredito, sabe, conversando com grandes homens, mulheres de Deus aí, minha esposa, a gente chega à conclusão que nesse tempo dessa pandemia, a igreja prédio ter sido fechada, né, é algo para nós pensarmos, é algo para nós meditarmos, é algo para nós entendermos da parte de Deus o que é que Ele quer falar conosco, né? E eu tenho convicção no coração, tenho fé, tenho direção de Deus para falar com toda propriedade aquilo que é preciso ser dito por nós no nosso meio, para nós, por meio do Espírito Santo. Então que nós possamos não apagar o Espírito, que nós possamos examinar todas as coisas e que nós possamos reter o que é bom. O João está nos ajudando aí, o assunto é esse, religiosidade e escatologia, né? Eu acho que
essa mensagem que Deus mandou para nós nesses últimos dias, com todo esse confinamento, esse isolamento por causa da pandemia, eu entendo que a igreja sempre anda em reforma, né? Desde quando a igreja primitiva começou, ela já passa por reforma nos primeiros anos. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, Jesus vai responder uma pergunta dos apóstolos e vai dizer para eles, quando eles perguntam quando é que ele restauraria o reino a Israel. E o que Jesus responde é que eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Perceba uma coisa, ele está mandando aqueles apóstolos serem testemunhas de Jesus em Samaria. E nós sabemos que historicamente os samaritanos não se davam com os judeus, por causa de um momento em que Samaria viveu antes de Cristo, ao qual eles foram misturados com outros povos, aparecendo também um sincretismo ali dentro, e isso não era aceito pelo judaísmo, pelos judeus, né? A própria mulher samaritana de João 4 vai falar dessa rivalidade deles, quando Jesus se aproxima dela, conversando com ela, ela vai falar dessa rivalidade, sendo ele judeu, porque conversava com ela, que era samaritana, e os apóstolos receberam essa direção, de ir em Samaria, e não foi isso que eles fizeram a princípio. Em Atos 1:8, eles recebem essa direção. E em Atos 8, versículo 1, há uma grande perseguição, e é nesse momento que os primeiros cristãos judeus, ali de Jerusalém, Judéia, partem para os confins da terra, passando por Samaria, onde foi Filipe, onde foi João, Pedro, e eles entenderam da parte de Deus então, e eu posso aqui colocar com todo temor, né, que ali já estava acontecendo uma reforma nos seus pensamentos, né, uma reforma na maneira deles de agirem, de pensar. E a gente vai perceber que durante toda a história da teologia, do cristianismo, há sim várias reformas, a mais importante, aquela que fez com que hoje nós fôssemos incluídos dentro do cristianismo. Somos evangélicos porque nós temos, não se esqueça disso, a Bíblia como regra de fé, a sã doutrina. Uma das 5 solas de Lutero da Reforma, né? Os 5 somentes, uma delas é a sola Scriptura, ou somente as Escrituras. E é nesse ponto que eu quero chegar. O Espírito Santo chegou a ponto, o nosso Deus, o Espírito Santo, chegou a ponto de permitir que as igrejas prediais fossem fechadas, para que nesse momento nós parássemos e pensássemos que tipo de reforma nós estamos precisando nesse momento, né? E aí, eu gostaria de ler primeiramente, fique até o final, seja abençoado aqui, porque eu sei que o Espírito Santo tem muito para falar para nós, do que está acontecendo conosco nesses dias pela sua sã doutrina, tá? Em Mateus capítulo 13, versículo 33, Mateus 13, versículo 33, Jesus conta para nós a parábola do reino de Deus, comparando a ela um fermento. Mateus 13, versículo 33, está escrito assim, estou falando primeiro de religiosidade, tá? Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Olha só, o reino de Deus, a sã doutrina, o Espírito Santo tem o poder de fazer com que, assim que nós recebemos de Deus o bom depósito da palavra, nós possamos crescer. É como se fosse depositado em nós um fermento ao qual nós crescemos, mas nós crescemos em graça, em sabedoria, em paz, em amor, em alegria, em bondade, benignidade, em domínio próprio, em mansidão, que é o que Gálatas 5:22 diz, e tudo isso é o fruto de que uma pessoa nasceu de novo e que ela não está inserida dentro de uma religiosidade. Agora, o contrário, Jesus vai dizer para nós a respeito dos fariseus, no texto de Lucas, que eu coloquei até na live,
Aí nós vamos ler Lucas 12 aqui agora, o versículo 1. Está escrito assim, ó, veja só. Primeiro eu li uma parábola que Jesus fala do reino semelhante ao fermento, que faz com que nós cresçamos, e esse crescimento é para dentro. Esse crescimento tem a ver com o caráter, esse crescimento tem a ver com perdoar o próximo, esse crescimento tem a ver com compadecer-se do próximo, não suspeitar mal do próximo, quebrar todo preconceito. Eu estou falando aqui para nós de religiosidade agora. E Jesus vai falar de um fermento que é ruim, que é um fermento que ele via na doutrina dos fariseus. Lucas capítulo 12, versículo 1, está escrito: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Bom, então Jesus está dizendo que o fermento do reino de Deus é fazer-nos crescer por meio do Espírito Santo. Agora, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E eu quero ler para você a chave do que eu vou ensinar sobre religiosidade nessa noite, está no capítulo anterior de Lucas, no capítulo 11, versículo 52. Está escrito assim, capítulo 11 de Lucas, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. Olha só, Jesus está dizendo que eles tinham a ciência, que eles tinham o conhecimento, que eles conheciam o Antigo Testamento, a Torá, mas eles não entravam para receber essa bênção e nem deixavam os outros entrarem. E aí o desfecho é Jesus dizendo em Lucas 12 que o fermento deles é a hipocrisia. E agora eu quero tratar desse assunto conosco, daquilo que nós vemos como religiosidade muitas vezes dentro do nosso meio. Primeiro, nós precisamos entender o que é realmente servir a Deus e o que é religiosidade. Então, trabalhando com esses textos do fermento, ao qual Jesus disse para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, ao qual eles têm o conhecimento, mas não entram por esse conhecimento para serem abençoados e nem deixam os outros entrarem, e o fermento correto, que é o fermento que trabalha conosco de dentro para fora, tá bom? Quando eu penso em religiosidade, quando alguém me pergunta o que é o espírito de religiosidade, o espírito de religiosidade são coisas que nós fazemos visando coisas. É o primeiro ponto para nós entendermos religiosidade. Tudo que nós fazemos é pensando em coisas. Nós visamos títulos, nós visamos bens materiais, nós visamos coisas. Aonde aquilo que nós chamamos de ministérios, que nós temos dentro das igrejas, muitas vezes viram só departamentos. Porque muitas vezes esses ministérios, elas não visam a noiva, elas não visam as pessoas, mas elas visam talvez um status, elas visam também um reconhecimento, elas visam talvez um tesouro, e as pessoas estão fazendo coisas que não são para pessoas, mas fazendo coisas para si mesmas. A diferença, uma delas que nós entendemos daquilo que é religiosidade, comparando com o cristianismo, é o que o cristianismo, ele sempre vai trabalhar dentro de nós. Ele vai construir o nosso caráter e fazer com que o nosso caráter seja formado, e o nosso caráter vai ser um caráter parecido com o caráter de Cristo. Por isso que Jesus vai falar que o reino de Deus não é... Se alguém perguntar onde está o reino, ele está aqui, ele está ali, acolá, não. O reino está dentro de nós, é a paz, justiça. E aí eu te pergunto uma coisa, se uma pessoa está dentro da igreja, mas não perdoa quem a ofendeu, será que ela está só dentro de um prédio ou ela está dentro de Cristo? Porque se Cristo disse para nós que nas ofensas nós temos que oferecer a outra face, e Ele não está dizendo para quando nós tomarmos um tapa,
oferecer o outro lado do rosto para tomar outro tapa. Não. É quando oferecerem o ódio, nós oferecemos o amor. Quando oferecerem a guerra, nós oferecemos a paz. Quando estamos dentro de um ambiente onde as coisas estão alvoroçadas, as coisas estão quentes, nós colocamos paz na situação. O que adianta nós estarmos dentro da igreja, trabalhando em vários ministérios, trabalhando em vários departamentos, mas nós não temos amizade com os nossos patrões, não temos amizades com ninguém que é do mundo lá fora, não temos amizades nem com aqueles que são nossos, das nossas famílias, entendeu? Então a pessoa não perdoa as pessoas que estão fora da igreja, ou até dentro da igreja, e acham que estão servindo a Deus. Ou seja, elas estão dentro de um sistema cumprindo rituais, achando que os rituais fazem com que ela seja cristã. Por exemplo, ela não deixa de ir no culto, vai toda semana. Ela não deixa de participar do culto da ceia. Ela está em ministérios, e às vezes mais de um, chega até em 2 ou 3. Ela participa de tudo aquilo que são rituais. Compra-se uma Bíblia de estudo maravilhosa, tem vários livros, às vezes nem lê os livros, mas tem. Então, quer dizer, ela participa só daquilo que é externo, ela participa só daquilo que é protocolo, ela participa só daquilo que é burocracia. Mas ela, para ser cristã realmente, ela tem que participar daquilo que ela vive para dentro dela. Porque não adianta nada ela realizar toda essa agenda de forma metódica. Não adianta nada ela realizar toda essa agenda com zelo e até com sinceridade, se realmente não desenvolve nela um amor fraternal. Agora não se preocupa se tem um familiar dela que nesse momento agora está precisando de alimento, ou de roupa, de dinheiro, ou em outros momentos. Ela é daquelas que entregam a sua oferta no altar e pronto, eu já fiz minha parte, que o povo lá se vira. Mas eu sei que tem alguém do meu lado que está passando fome. Não, mas eu já fiz minha parte. Ela trabalha apenas com protocolo, burocracia. Ela trabalha apenas com esse currículo externo. Então é dizer que ela está participando de burocracias eclesiásticas, de que ela está sendo, na verdade, apenas religiosa. E eu quero aqui pontuar algumas atitudes nossas no meio do cristianismo hoje, que elas são fermento de fariseu. E eu não estou dizendo que quem faz é fariseu, porque muitos que fazem tem bondade e sinceridade de coração e às vezes não tem conhecimento que de fato é verdade. Porque Jesus nos ensinou em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse aqui, cuidado com o fermento dos fariseus. Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer, cuidado para que ninguém vos enrede, olha isso. Ninguém vos faça presa sua, ninguém te aprisione, ninguém te faça escravo com rudimentos do mundo e vãs filosofias. E aí quando nós olhamos para o cenário das nossas igrejas dos dias de hoje, nós percebemos que a igreja está tomando a forma do mundo capitalista, aonde uma linguagem que, de maneira geral, é claro que eu não estou aqui falando que todas, mas quem está comigo aí, está dentro do ambiente desse, vai saber. Trabalhando com números como se ela fosse algo capitalista e como se ela desejasse, precisasse, tivesse como alvo a juntar tesouros aqui na terra para ser ornamentadas com pedras de granitos, ar-condicionado e todas as outras pompas que se tem. Sendo que o objetivo da igreja é ter um prédio para servir pessoas e não ter pessoas para servir um prédio. O que, aliás, hoje, conversando com muitas pessoas de Deus, escutando os testemunhos deles, a igreja hoje, essa igreja instituição, prédio, não todas, entenda isso, tá? Sei de algumas outras que estão fazendo obras nesse tempo maravilhosas, mas nós estamos aqui para alertar e abrir os olhos daqueles que não estão enxergando, que estão fazendo
na verdade, as pessoas edificarem o templo e não o templo edificar as pessoas. Jesus havia visto isso no seu ministério, a ponto dele dizer em Mateus 24 para os seus apóstolos: olha, não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu 37 anos depois da morte de Cristo, porque aquele templo em Jerusalém fazia com que a religião fosse mais forte do que o cristianismo. Foi necessário acontecer uma perseguição para que em Atos 7, depois de Estevão ter sido apedrejado pelo Sinédrio, ter sido apedrejado pelo templo por ter falado a verdade, eles fazerem aquilo que Deus mandou. Eu não estou dizendo que toda a estrutura predial da igreja nos dias de hoje está errada, mas a maioria delas. Nós estamos trabalhando hoje para que a igreja feita de pessoas trabalhe para sustentar uma igreja feita de tijolos, aonde é ela que alimenta esse mecanismo, essa mecânica. E aí, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério dele, ele viu que aquele templo não poderia continuar, porque se continuar um templo desse, aonde o homem é o centro da vontade, aonde os fariseus colocam cargas pesadas sobre os ombros da sua comunidade, mas eles mesmos não carregam uma palha. Eles têm a chave do conhecimento, eles não entram, não deixam ninguém entrar. Pergunte para mim se hoje em dia não acontecem essas coisas, mas como eu disse, às vezes acontece por até ignorância. Tem bondade de coração, tem sinceridade, mas ignorância, como Jesus diz em 8,32 de João. Como Oséias 4,6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E por rejeitar o conhecimento, eu os rejeito como sacerdote. Meus irmãos, olha as escolas bíblicas dominicais, sumiram do mapa. Não tem mais. Por quê? Porque se for abrir uma igreja bíblica dominical onde vão só 4 pessoas, isso não é de Deus. Porque parece que só é de Deus quando se tem 40 pessoas ou mais. Porque se tiver menos de 10, não foi de Deus. A célula só dá certo se ela abrir com 10 pessoas no mínimo. Essa é a linguagem capitalista, essa é a linguagem predial. Isso é o que está acontecendo conosco nos dias de hoje. E aí, quando nós olhamos para esse texto, eu vou repetir, para eu poder falar isso, eu tenho que repetir que há sinceridade de coração, há bondade, mas há repetições das mesmas coisas e coisas erradas. Nós olhamos para a religiosidade hoje, ela só preocupa-se com coisas e não com pessoas. Para e pensa. Quando Jesus pegou os seus 70 pessoas, 70 discípulos, ele enviou de 2 a 2 nas casas. Hoje nós conversamos com as pessoas e dizemos para elas: vai para o prédio, vai para a igreja. Não. Elas estão querendo receber as nossas visitas dentro da casa delas, porque dentro da casa delas, na intimidade, nós ficaremos sabendo como é que está o casamento, se está precisando de ajuda e oração, como é que está a dispensa, se precisa de oração e alimento, como é que está o emprego, se está procurando e tem currículo para entregar para nós fazermos alguma coisa. É isso que as pessoas estão esperando, mas nós não temos tempo para os lares, porque nosso tempo está gasto todo ele com o prédio. Porque o prédio tem agenda de segunda a segunda. E agora entenda uma coisa. Jesus disse que pedra sobre pedra não ficaria, e mais. Ele não fez acordo com o Sinédrio. Escreva isso na sua Bíblia com letras garrafais. O Sinédrio que estava vivendo em corrupção, o Sinédrio que adulterava, o Sinédrio que roubava o gasofilácio, ele não fez acordo. Aliás, ele não fez acordo com religioso nenhum, que ele não veio plantar uma religião. A igreja predial só é de Jesus quando ela visa a noiva. Ela só é de Jesus quando ela visa pessoas. Quando ela visa interesses próprios, como Pedro escreveu, por torpe ganância, com domínio sobre a herança, ela deixou de ser igreja e vira sinédrio. Jesus e nem os apóstolos, nenhum deles fez acordo com o sinédrio. Ou José de Arimateia se convertia, ou Nicodemo se convertia, ou Paulo se convertia para ir atrás de Jesus. Mas não é Jesus colocando-se na forma do sinédrio para viver dentro do sinédrio, sabendo que o sinédrio era hipócrita. E aí,
Como eu disse para vocês, há sinceridade nos nossos corações, há bondade, mas não há conhecimento da palavra nos dias de hoje. Eu sei do que eu estou falando, estou vendo por aquilo que eu converso com o Espírito Santo e com todas as pessoas que vêm até a mim. Nós estamos entregando para outras pessoas muitas vezes aquilo que nós não conhecemos. E aí nós vivemos não o Evangelho, mas nós vivemos superstições contadas, vivemos de culpas que não existem, vivemos de medos que não existem, vivemos de méritos para se ter alguma coisa. Vou começar a descortinar algumas coisas que acontecem nas igrejas. Algumas delas, e aí você, se estiver dentro do exemplo, por que é que nós temos que ter envelope dentro de igreja para ofertar ou dizimar colocando os nossos nomes? Se a Bíblia vai dizer para nós, em Mateus capítulo 6, até o versículo 7 e 8, Mateus capítulo 6, que o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. O problema é que quando você coloca um nome seu dentro de um envelope, escute o que eu vou dizer, eu não estou dizendo que todos são assim, mas eu estou dizendo que ao colocar o nome no envelope, a pessoa pode estar sendo seduzida a se mostrar importante pelo tamanho do valor do dinheiro que ela tem, e com isso receber benefícios. Não estou dizendo que é todo mundo, mas estou dizendo que isso acontece, isso já aconteceu comigo. A partir daquele momento que aconteceu, eu nunca mais coloquei nome em envelope. Agora, quem está do outro lado também recebendo, pode ser que ele se mova mais atrás daquele que trouxe o maior recurso. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que essas coisas acontecem, meus irmãos. E se você ficar constrangido, porque afinal de contas tem um ano que ninguém vê o envelope com o teu nome. Aí você está lá sentado e você não coloca o envelope porque você entendeu que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas aí você sabe que de alguma forma alguém pode te olhar de uma maneira culposa, de uma maneira, desculpa, condenatória, e às vezes você não resiste, vai lá e cede, não ceda. Você tem que fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Agora, com toda honestidade, para participar de um ministério tem que ser dizimista fiel, perdão para aqueles que eu conheço, que são sinceros, que são bons. Mas não tem isso na Bíblia de participar da obra do Senhor apenas porque é dizimista fiel. Aqueles 70 foram enviados e Jesus não cobra a oferta deles antes. Não existe pagar para estar no ministério. Eu dou de graça aquilo que eu recebi, e da mesma forma é vida minha com Deus, é sem constrangimento e com alegria no coração. Eu oferto e entrego aquilo que Deus plantou no meu coração, sem taxa, sem 10%, porque o dízimo é uma palavra hoje que nos remete a tirar do seu dinheiro 10% do que você recebe. O dízimo é isso, tira 10% do que você recebe para dar, mas eu prefiro dizer que o dízimo, irmão, para você que tem dificuldade às vezes de entender, é aquilo que Deus plantou no seu coração para você entregar. Se ele... Oi? Que seja mais que isso. E que seja mais que isso que a Valéria está falando. Se ele plantou no seu coração, hoje eu vou dar 40%, dê 40%. Se ele plantou no seu coração, dê 100%, dê 100%. Se ele plantou no seu coração, dê 5%, dê 5%, você não está em pecado. Se ele disse para você, dê 5% porque a sua mãe está precisando lá de 20% do seu salário, porque ela precisa de remédios e de comida, você tem que dar para ela. Porque quando a gente pensa que o dinheiro tem que entrar só no templo, porque é ali que entram os 10%, é assim que Deus recebe, é mediocridade, ignorância e desconhecimento do texto bíblico. Ora, quando diz que Deus é dono do ouro e da prata, é porque ele tem tudo mesmo. O seu ele precisa é só da sua generosidade. De entender que existe um prédio ali que paga água, que paga luz, que paga papel higiênico, que paga cadeiras, que paga pintura, que paga um líder que está ali dando todo o seu tempo. Você é responsável nisso. E ele quer que você tenha liberdade, generosidade, para poder entregar com alegria e saber que é participante.
mas também para entregar dentro da sua família, caso você tenha algum parente que está em necessidade nesse tempo. Caso você vê alguém na rua que precisa, os teus olhos espirituais se abrem e diz, essa pessoa precisa. Você chama ela e entrega aquilo que Deus plantou no seu coração. Agora dá 10% e falar, se vira que eu fiz a minha parte, é religiosidade. É transferência de responsabilidade, é transferência de amor, coisa que não existe. Então, não é o prédio, não é a igreja, as pessoas trabalhando para que o prédio se sustente, é o prédio trabalhando para que a igreja se sustente. Por exemplo, no tempo de Covid, será que a igreja estava preparada para sustentar algumas famílias com cesta básica? Será que a igreja está preparada quando tem alguém precisando, que está ali no ministério, que foi desempregado e agora precisa de alimentos? Será que a igreja está preparada nesse tempo? Sua igreja se movimentou para dar cesta básica para alguém que precisa? Ela procurou pelo menos saber quem é que precisa? Eu vejo tantas pessoas dando cestas básicas e a maioria delas não são do nosso meio cristão. Porque talvez nós estamos vivendo religiosidade. E a religiosidade não nos levará para o céu, porque o que importa é nascer de novo. Então, quando nós preocupamos com coisas, os nossos ministérios viram departamentos. Um outro exemplo, eu vou dizer, eu sei que existe sinceridade no coração, bondade e amor, mas todas as pessoas podem ser batizadas desde que queiram. Ah, mas eu estou com uma irmã agora dentro da minha igreja e ela não é casada, ela é apenas amaziada, ela está amaziada há 15 anos. Vai lá perto da casa dela e pergunta se os vizinhos acham que ela é amaziada, que é casada ou que é irmã da pessoa que vive com ela. Todos vão dizer que é casado. Aí ela tem um problema, a irmã quer batizar, mas o marido dela é ímpio, ele não escutou, não creu na palavra ainda. E ele diz para ela, que bobagem é essa que agora depois de 15, de 5 anos, de 3 anos nós temos que nos casar para você batizar? Ele está entendendo mais de religiosidade do que nós. Aí nós dizemos o seguinte, infelizmente você não pode, porque você tem que casar. E ela explica, mas o meu marido não quer, e se eu forçar esse assunto com ele de novo, ele está ameaçando até me deixar. Mas a nossa religiosidade é grande demais. Por isso que Jesus escreveu em Lucas 11:51, vocês têm o conhecimento, mas vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Os alunos aí do seminário já me ouviram falar isso várias vezes. Então, a igreja tomou a chave que é de Jesus, então a gente batiza quem a gente quer. Ah, mas a irmã tem que casar, porque... Não, a salvação é individual. Mas eu conforto aqueles que estão ouvindo essa live, que eu vou deixar gravada 24 horas, eu conforto. Porque mesmo se os religiosos não te batizarem, Deus sonda os corações em Romanos 2,16 e vai abrir os segredos dos corações dos homens. E vai ver que você teve a vontade de ser batizado. E ele vai entender que você era menos religioso do que aqueles que estavam na sua vida para poder te ensinar. Todos. É quem quiser. Inclusive, não falo isso por ostentação. Falo isso aqui para abençoar. Eu e minha esposa temos uma casa ao qual tem uma piscina modesta aqui. E se alguém nos ouve, e se você conhece alguém que quer ser batizado, mas que está com dificuldade porque os religiosos não batizam, manda entrar em contato conosco que nós vamos preparar para que eles possam vir aqui e se batizar. Teremos todos os cuidados aí com a Covid, com certa distância, e vamos batizar essas pessoas para elas experimentarem tudo aquilo que Jesus tem para a vida delas. Então, meus irmãos, são muitas coisas para nós combatermos. Ah, mas a pessoa tem que fazer um curso para batizar, mas ela não tem tempo, batiza. É como Filipe fez com o eunuco no capítulo 8 de Atos. É como Pedro fez na primeira pregação em Atos 2, 3.000 batizados, e o número vai crescendo. Tira as amarras, meus irmãos. Desprenda. João Riber Palharim, certa vez ouvindo, disse uma frase que é maravilhosa. É mais fácil para o homem ser escravo do que ser livre. O homem parece que precisa de mérito, o religioso. Porque aquele que nasceu de novo e que entende quem foi que o alcançou e que ele vive na liberdade,
Ele não se aprisiona mais por rituais. Ele não vive por culpa, ele não vive por mérito, ele não vive por superstição. Ele não entrega um dinheiro na igreja para ser abençoado, ele não compra a bênção. Ele não passa debaixo de um pano branco para ser curado alguma coisa, porque ele sabe que a cura está em Jesus Cristo. Ele entende que quem precisa do chamado dele são as pessoas que estão dentro de casa. Começa a romper com isso. Eu sei que é lícito você ter os ministérios na igreja, mas você precisa de um tempo também para poder visitar aqueles que por um motivo ou outro têm ido pouco na igreja, não estão sendo cuidados por ninguém, porque hoje os pastores e líderes da igreja viraram Senhor, eles viraram gestores, eles não têm tempo para ouvir. Então você que está ouvindo isso e que está entendendo isso, vá atrás. Agora eu te digo, o que você vai receber com isso é um tesouro nos céus que traça e ferrugem não corrói. Porque o tesouro que se recebe aqui, traça e ferrugem e corrói. E o que a maioria está procurando é status, é ostentação, é título, é dinheiro vindo por um evangelho que não se vende. E eu vou mais. Alguns líderes, é aquilo que eu estou dizendo, tem toda a sinceridade de coração, tem todo amor, tem toda a bondade. Mas alguns chegam a ponto de dizer para as ovelhas, não, vocês estão proibidos de ir na casa de alguém para poder pregar. Só vão se eu autorizar. Meu irmão, quem te autoriza é o Espírito Santo, que já te acendeu como vela, como luz, e não pode você ficar debaixo de uma cama. Você tem que ser colocado no velador. Claro que se você tiver num começo, claro que se você tiver alguns problemas ainda com alguns pecados que você não rompeu, se segure. Mas quando você tem essa liberdade no Espírito Santo e nunca sozinho, você tem ali alguém com você, onde os dois concordam com o Espírito Santo que devem ir, vá. E ore, de olhos abertos, e abençoe, e dê um abraço naquela família. Descobrir alguma coisa que ela precisa, seja o que for, se tiver condições, leve. Esse é o verdadeiro evangelho. Tem pessoas que acham que o cristianismo é dentro daquelas quatro paredes, mas fora delas, me perdoe a palavra, é o próprio demônio. Porque não perdoa a família, porque não abençoa ninguém, porque maldiz, porque fala palavrão, porque mente, porque se esconde. E o que adianta então estar nesse lugar? É a mesma coisa de nada, se até hoje a palavra não entrou. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que até músicos do mundo são pagos para algumas bandas fazerem sucesso gospel. O que mais que precisa ser dito para nós entendermos? E aí não pode batizar, né? E aí o que a Valéria está falando, a hipocrisia é tão grande que o músico pode ser ímpio. Mas o ímpio que aceitou Jesus agora não pode ser batizado. Hipocrisia. Tem as chaves do reino. Tem o conhecimento. Não entram e não deixam ninguém entrar. E para ficar bem claro aqui, tá? Dízimo é Antigo Testamento. Não adianta vivermos hoje na graça com situações do Antigo Testamento de forma seletiva. A gente critica quem guarda o sábado, mas você é um dizimista. Quando eu digo dizimista aqui, entende? É quando entrega os 10% religiosamente, não quer saber de mais nada. Agora, quando você entrega os 10% sabendo que esses 10% vai ajudar o prédio, por esse motivo, e você ainda tem uma obrigação de amor fraternal, de estar atento ao que acontece à sua volta, dentro da sua família e dentro da sua família cristã, com seus irmãos e irmãs, isso é evangelho, meus irmãos. Agora, entregar os 10, pronto, entreguei os 10, protegi a minha vida contra o gafanhoto devorador. Vá nascer de novo. Aí eu entrego os 10% e agora já fiz a minha parte. Agora faz o que quiser. Se até roubar, para mim não tem problema. Show! Está amarrado em nome de Jesus. E eu oro para que o discernimento espiritual atinja a sua vida. Crente que diz que tem estupim curto. Misericórdia, meu irmão. Você não tem estupim porque você não é homem nem mulher bomba. Tem sangue, eu não tenho sangue de barata. Não tem, você tem o sangue de Cristo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui
é para nós entendermos o que nós temos feito nos dias de hoje como igreja. Nós precisamos entender o que é religiosidade e o que verdadeiramente é nascer de novo. Então, meus irmãos, eu gostaria aqui de responder uma pergunta que foi feita, eu vou colocar ela aqui para nós. Olha só, a pessoa perguntou assim, não aparece para vocês, não estou olhando o da Valéria, aqui aparece para mim, está escrito assim, ofender-se com as profanações desta geração é amor ao Pai ou religiosidade? Infelizmente essa pergunta está incompleta, porque tem que se falar o que é essa profanação, porque como eu disse, com todo amor, a nossa ignorância quanto aos textos bíblicos hoje, pessoal, não existe mais escola bíblica dominical. Nós temos chá e churrasco e acampamento de tudo quanto há. Não estou dizendo que é lícito, mas estudo não tem. A primeira vez em Atos que os homens foram chamados de cristãos na Bíblia foi depois de 3 anos de ensino em Antioquia, Atos 11, por Barnabé, Paulo e os seus. Depois que pregaram e ensinaram 3 anos, eles foram chamados de cristãos por quê? Porque o caráter de Cristo estava sendo impregnado neles. E dessa forma chamados de cristãos. Hoje, quando se convida dentro da igreja para ter estudo, poucas pessoas vão. As pessoas estão querendo viver de experiências místicas, do achismo, dos achômetros, de pessoas na mídia que têm 1 milhão de seguidores, mas que falam coisas sem propriedade da Bíblia, onde dizem aquilo que a Bíblia não diz, mas satisfaz o seu ego. Meu irmão, todas as portas podem ser fechadas para nós. A única que não pode ser fechada é a porta dos céus. Então, entenda isso. Procure saber mais. Se você hoje está numa igreja onde colocam no quadro de aviso quem é dizimista fiel e quem é dizimista infiel, meu irmão, já sai fora desse negócio para você não viver culpa, nem mérito, e nem medo, e nem superstição. Então, tem muito mais para ser dito e vou continuar respondendo as perguntas aqui. A pessoa me perguntou, qual o fundamento da ceia? A ceia é a ordenança de Jesus Cristo. Ele vai nos ensinar, na ceia ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. Ali a ceia, ela tem os elementos de uma nova aliança, ela é uma refeição memorial. Então, quando nós estamos diante do pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo, nós estamos diante de uma aliança. E quando eu vejo esses elementos, eu lembro do sacrifício, da morte substitutiva. Eu lembro da expiação, eu lembro da regeneração, da transformação, da salvação, da expiação dos pecados. Eu lembro da santidade. Eu lembro do meu nome escrito no livro da vida eterna. Eu lembro que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E aí eu me fortaleço, porque se durante o dia eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando ao Senhor, eu digo, Deus, obrigado por me perdoar e me ajude a romper e a ser cada dia mais parecido com o Senhor, sendo seu imitador. E aí eu vou tomando força. Essa refeição pode ser feita todos os dias, pode ser feita uma vez por semana, pode ser feita uma vez por mês. Se você faltar em alguma, não é pecado. Não tem problema. Faltou, faça em casa, mas eu não sou pastor, você é cristão, filho de Deus. Você é sacerdote. Chama a sua família e faça. Apresenta o pão e o vinho. Damos graças. Fazemos isso em memória de ti. Você é ungido, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, pela vida de todos nós que estamos juntos aqui. Você faz quando você quiser, quando você sentir necessidade, quando você quiser se lembrar dessa refeição memorial, desse sacrifício, dessa justificação, dessa santidade que você tem, dos novos céus, da nova terra, do céu, da sua adoção, que você é filho. Examine-se a si mesmo, João escreveu, veja se você tem alguma coisa para ser corrigida. Você não pode deixar de participar. Quem deixa de participar é fariseu, porque acha que não é apto, acha que não está pronto, acha que não é bom. Mas isso é mérito, isso não vem de quem está participando, isso já foi realizado por quem oferece. E quem oferece e quem realizou foi Jesus Cristo. É de graça.
É favor imerecido, toma, participe, entre. E a pessoa perguntou, qual o fundamento da ceia? Para que serve? Ficar sem ceia é pecado? Não é. Mas é tão bom participar no sentido de você entender o sacrifício e a comunhão com os irmãos, como nós vamos fazer daqui a pouco. É entender dessa família de um Pai sobre todos. Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pelo Espírito Santo. Me fizeram uma outra pergunta aqui, só um instantinho, daqui a pouco eu respondo. Quantas horas agora que eu nem sei? 13 pras. Faltam 13 minutos, né? Deus é maravilhoso. Olha só, a pergunta é sobre arrebatamento, né? Então eu, rapidinho, você viu alguma outra pergunta aí, Valéria? Não. Não, por enquanto. Sobre o arrebatamento, me perguntaram, após o arrebatamento ainda tem tempo para ser salvo? Eu não vou ler o texto agora por falta de tempo. Mas a próxima live eu começo com a resposta completa dessa pergunta. Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 até o 11, eu tenho o entendimento que aquele que ouviu a palavra, aquele que entrou na igreja, mas não entrou em Cristo, era um pseudo-cristão, falso cristão, não nasceu de novo, só vivia de ritos e religiosidade, cumpria todos os ritos, mas não cumpria o amor fraternal interno. Em 2 Coríntios 2, 8, 9 vai dizer, 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9 vai dizer que esses que rejeitaram, dentro da grande tribulação haverá a operação do erro. Eles não conseguirão voltar-se para Deus. Agora, para quem nunca ouviu, para quem nunca entendeu, tá? Que é entender, não é ouvir, é entender. Para quem nunca entendeu, sim. Capítulo 11 de Apocalipse diz que é a salvação pelas duas testemunhas. Capítulo 7 diz que é a salvação pelos 144 mil selados. Então haverá salvação. Mas para os pseudos cristãos, creio que não. Tá bom? Predestinação ou livre-arbítrio? Ah, tá. Predestinação ou livre-arbítrio. Qual a minha pergunta? Com toda honestidade. Qual a minha interpretação? Com toda honestidade. A predestinação de Calvino está na Bíblia. O livre-arbítrio de Armínio está na Bíblia. Agora, entendo o que eu vou dizer com muito amor. São duas fontes, tanto Calvino quanto Armínio, como Agostinho, como todas as pessoas que passam nas nossas vidas para nos abençoar. Mas o fim não está neles. A predestinação tem um grande problema, a eleição, de fazer com que a igreja perca a sua pegada missionária. Infelizmente, eu tenho isso para dizer que eu sou contra nesse sentido, que as pessoas acham, então, já que ele elegeu, predestinou, para que eu vou pregar? Então, nesse aspecto, nós temos que entender que tanto o futuro como o passado estão no de Deus hoje. Não se trabalha com presciência de Deus para esses assuntos. Então, pregue o evangelho, porque a palavra diz, batei e abrir-vos-á. Isso é livre-arbítrio. A palavra diz, que sementes cairão, o homem vai rejeitar. Isso é livre-arbítrio. Tá bom? Então os dois assuntos para mim estão na Bíblia. O que quer dizer que Jesus desceu e tomou a chave e ele foi no inferno. Olha aí, ó. Obrigado, Zenilde, pela pergunta. A pergunta anterior foi da Lorena. O que quer dizer que Jesus desceu e tomou a chave e ele foi no inferno? Não, Jesus vai no mundo dos mortos. Jesus vai no mundo dos mortos e visita o seio de Abraão e leva todos os que estavam ali, que morriam antes dele, iam para o seio de Abraão. E agora ele transportou-os para o terceiro céu, que é o paraíso. Efésios 4:8, Lucas 16, Apocalipse 6:9. Ele não toma chave natural. Não é uma chave. Satanás nunca teve chave da morte. Se tivesse, tinha matado todo mundo. Nem eu estava aqui agora para falar. Jesus muda, abre um acesso. A morte espiritual é o pecado. E o dom gratuito de Deus é a salvação. Um acesso agora foi aberto. Ainda tem o acesso da morte aberto, porque Deus não se nega. Ele falou que haveria a morte. Só que agora ele tem um acesso da vida eterna, e o acesso é em Jesus Cristo. Rapidamente, só para vocês entenderem, tá bom? Vamos fazer a nossa ceia? Prepara os seus elementos da ceia aí. Sexta-feira agora, o pastor Robson, lá da Igreja Batista da Lagoinha de Itatiaiuçu,
marcou uma live comigo às 20 horas. Eu convido você a estar presente na sexta-feira, tá bom? Um bate-papo lá de perguntas e respostas. Vamos lá. Falta um tempinho aí, vai dar certinho, tá bom? Mesmo que a gente corra, Jesus está na nossa pressa também. Ele sabe que nós estamos dentro do Cronos, tá bom? Eu não vou recomeçar outra, porque ao recomeçar outra, alguns irmãos têm dificuldade de entrar. Então pega os elementos da ceia, fique tranquilo. É dessa forma mesmo, tá bom? E eu vou ler o texto aqui para nós de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Valéria vai chegar aqui também agora. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Dá um alô para a turma aí, Valéria. Ei, irmãos, graça e paz. A Pete é linda, né, irmãos? Isso é bênção demais na minha vida. Amém. Olha só, então juntamente tomamos o pão, que é o corpo de Cristo, que é o símbolo do corpo de Cristo. Aqui não é transubstanciação, ele não vira corpo de Cristo. É um pão que uma criança pode comer, que qualquer um que entendeu essa mensagem de salvação pode comer. Tenho certeza que quando acabarmos essa live aqui, quando acabarmos essa celebração da ceia, o Espírito Santo de Deus encherá o seu lar, a sua casa e a sua vida. Amém. E juntamente com isso, anjos do Senhor já estão dentro da sua casa agora. Já estão combatendo, o Pai Celestial já está combatendo toda a escassez na sua casa. Eu declaro todas as suas necessidades supridas em Jesus Cristo. Olha aí, ó, a Glória lá do Uruguai. Abraço para todos aí, minha irmã amada. Eu declaro agora, declaro em nome de Jesus, que tudo aquilo que você tem necessidade psicológica, emocional, financeira, tudo está sendo agora suprida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está enchendo a sua casa de glória. Então agora nós pegamos o pão que simboliza o corpo de Cristo e juntos comamos. Tá grande? Uhum. Foi mal. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e deu aos seus discípulos. Esse é o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por nós. Fazer isso em memória de mim, com muita alegria, com muito amor, com muito temor, com muita reverência, com muita alegria, Amém. com fé. Nós juntos agora, se você puder aí, ó, brinde a vida, Amém. Brinde a salvação com quem está do seu lado. Se você não tiver, brinda aí sozinho, troque com quem está ao teu lado em sinal de comunhão e em sinal de união. E juntos agora, bebamos, celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Aleluia! Fez até barulhinho lá, será? Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Olha, Beijo. Sexta-feira tem compromisso novamente aí. Eu tenho certeza, assim como eu e a Valéria agora, o Espírito Santo encheu a nossa casa. Amém, glória a Deus. Aleluia por isso, glória a Deus. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Eu despeço de vocês, convidando para que sexta-feira nós possamos estar juntos novamente. Se tiver alguma live antes, eu faço como sempre aí, na liberdade que vocês me dão de mandar o convite a cada um de vocês, tá? Amém. Deus abençoe poderosamente. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Tem um propósito de abençoar alguém nesse tempo com uma cesta básica.
Se tiver difícil, chame mais irmãos juntos, tente levantar uma cesta, Amém. que sejam 10 pessoas, Amém. sejam 20 pessoas, para podermos ajudar aqueles que estão precisando. Sexta, Ok? 8 horas, né? Ah, Às é, 20 horas. sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, gente. Até em breve aí para podermos abraçarmos. Deus nome abençoe. de Jesus. Com Deus, vou salvar a live aí para quem quiser assistir novamente. Fica com Deus. Encerra.